O tema do assunto que eu tenho hoje com vocês é este: atenda o chamado. Atenda o chamado. Deixe a sua Bíblia aberta em Juízes, no capítulo 5. Já já a gente vai ler, mas deixe aberta, Juízes, capítulo 5. Gente, a Bíblia Sagrada, quando a gente entra para dentro da história da Bíblia, é algo tremendo. Quando eu estava meditando sobre esta mensagem de hoje, desde ontem à noite, eu confesso a vocês, confesso mesmo, que eu tive dificuldade para dormir, pensando nessa história, sabe? A cabeça da gente fica viajando, entendendo tudo o que estava acontecendo naquela época. Então, olha o que acontecia. Josué tinha substituído Moisés. Ele foi o responsável em conduzir o povo a entrar na terra de Canaã. E ele fez isso de forma vitoriosa. Um homem de Deus, aprendeu muito com seu líder, aprendeu muito com Moisés. E agora, quando ele morre, as tribos já estavam todas divididas, as 12 tribos de Israel, cada uma delas recebendo o nome de um dos filhos de Jacó. Na verdade, 10 dos nomes das tribos eram nomes de filhos de Jacó. Mas 2 dessas 12 tribos tinham o nome dos netos de Jacó, filhos de José, Manassés e Efraim. Estes 2 também foram responsáveis por estas tribos. Muito bem, essas tribos começam a buscar orientação de Deus e Deus dá a eles vitória. Porém, infelizmente, o povo de Deus tinha dificuldade de permanecer durante muito tempo na fidelidade a Deus. Eles acabavam se desviando pelo meio do caminho. E quando isso aconteceu, logo depois da morte de Josué, tiveram vitórias em batalhas e depois começaram a se desviar dos caminhos do Senhor e se perderam novamente, começaram a ser derrotados pelos inimigos. E então o Senhor levanta um libertador. Ali nasce o primeiro juiz para o povo de Israel, Otiniel. Um homem que é pouco citado na Bíblia, mas foi um homem muito especial e muito usado por Deus. Otiniel, ele surge para conduzir o povo de Deus a grandes vitórias. Durante 40 anos, o povo vive uma paz a partir das vitórias e desse governo, desse juiz chamado Otiniel. Estes homens eram levantados como juízes sobre o povo, com poder militar, com poder civil, com poder espiritual. Deus falava com eles para que eles falassem com o povo. Otiniel morre e agora surge o segundo rei, Eude. Eude também trabalha com o povo de tal forma a levar para eles uma paz que durou 80 anos. Ele também morre. E surge Sangar, o terceiro rei. Assume o povo por um tempo mais curto, mas também num momento muito difícil. Porque era sempre assim, quando morria um juiz, o povo se desviava dos caminhos do Senhor. Agora passa o tempo de Sangar e chega o tempo de uma mulher. Uma mulher é levantada na Bíblia para ser juíza, a 4ª juíza do povo de Israel, a única mulher, Débora. Ela, nos diz a Bíblia que ela costumava ficar debaixo de um pé de tamareira, e ali as pessoas faziam filas para ouvir os seus conselhos e trazendo suas demandas. Quando uma pessoa tinha um problema com a outra, as duas iam lá até Débora, que era juíza, para buscar um conselho sábio.
para que ela pudesse dar uma decisão a uma demanda, a uma causa. Esta era Débora, profetisa do Senhor, juíza sobre o povo de Israel. Neste tempo, se levanta novamente o rei de Canaã, Jabim. Ele se levanta com toda a força para vir contra o povo de Israel. Lutava por ele o seu comandante chamado Sísera, um homem especial em guerra, especial em batalhas. Sísera reúne todo o seu exército. Em alguns trechos, principalmente de Flávio Joséfo, chega a dizer que eles conseguiram reunir mais de 300.000 homens. Eles tinham 900 carros de guerra. Esses carros de guerra naquela época eram carros feitos de madeira, preparados para quebrar muralhas, por exemplo. Esses carros de guerra, alguns deles tinham catapultas que lançavam pedras sobre os seus inimigos. Outros carros de guerra, eles balançavam um tronco imenso para com este tronco bater nos portões das cidades fortificadas e entrar com tudo. Eles tinham 900 carros desses, carros que ajudavam a transportar mais rapidamente os soldados de um lugar para o outro. 900, imagine. Sabe quantos homens o exército de Israel conseguia reunir? 10.000. 10.000 contra 300.000, 10.000 contra 900 carros de guerra, imagine. Mas Deus falou a Débora que daria vitória ao seu povo, e mandou que ela falasse com Baraque, o chefe do exército de Israel. Olha, Baraque, Deus está me dizendo aqui, que ele vai entregar Sísera nas suas mãos. Reúna os homens, vamos chamar todas as tribos para se unir. E Baraque disse: eu só vou se você for comigo. Sozinho eu não vou, só vou se você for comigo. Porque entendia que ela era uma grande líder, entendia que ela era uma mulher de Deus. E Débora ficou indignada com isso. Olhou para ele e disse: olha, eu vou com você, mas a honra que o Senhor estava querendo entregar na sua mão, Ele vai entregar isso nas mãos de uma mulher. Pelas mãos de uma mulher que Sísera cairá, e não pelas suas mãos. Quando a gente lê isso, a gente até imagina que ela estava falando dela mesma, né? Que Deus estaria dando a vitória através dela, mas não. Ela estava falando de uma outra mulher que seria instrumento de Deus para tirar a vida deste comandante perverso que já tinha matado centenas e milhares de israelitas em outras batalhas. Então eles partem para esta batalha, mas aqui, antes de ir, o que eles fazem? Eles fazem um chamamento. Lembre-se do tema da mensagem: atenda o chamado. Eles fazem um chamamento para as 12 tribos. No capítulo 5, que nós vamos ler, é o cântico da vitória de Débora e Baraque. E você vai perceber duas coisas nesse cântico. Você vai perceber que ela está falando a respeito de algumas tribos, elogiando essas tribos nessa canção que ela fez, que é o capítulo 5. O capítulo 5, eu repito, é um salmo, é uma canção. E você vai perceber que nesse cântico, ela também fala sobre 4 tribos. Ela fala de forma irônica, porque essas 4 tribos, das 12 que eles tinham, 4 tribos deram desculpas para o chamado. Antes de irmos então para esses detalhes, vamos fazer uma analogia. Por que essa mensagem para os dias de hoje? O que tem a ver? Assim como naquela época, o povo de Deus recebeu um chamado para lutar, eu acho que nos dias de hoje, Deus também tem feito um chamado a todo o seu povo na face da terra. Não apenas a Aracaju, Sergipe, Brasil, ao Nordeste, ao mundo todo existe um chamado. Nós estamos sendo chamados para darmos conta de quem somos, de verdade.
O mundo está estranho. As coisas que estão acontecendo, elas não são como meses atrás. Nos últimos 3 meses, o mundo mudou. E por mais que estejamos sendo obrigados a andar de máscaras por causa de um vírus, a grande verdade é que a máscara está caindo. As pessoas estão de verdade se revelando quem são. Pessoas que sempre quiseram andar de braços dados com o povo de Deus, com os evangélicos, por outros tipos de interesses, hoje a máscara está caindo e estas pessoas estão demonstrando uma ira em relação ao povo de Deus. Existem pessoas que falam de nós cristãos evangélicos de uma forma que parece que vai sair faísca dos seus olhos. Às vezes eu assisto, e parei de assistir, para ser sincero, alguns debates em alguns outros canais de televisão, eu até diria canais mais sérios, que colocam 2 pontos para conversar e não apenas um só. E nestes debates, aqueles que defendem a queda de determinados valores da sociedade, aqueles que batem pesado no cristianismo, na fé, em Deus, essas pessoas quando falam, me permita, parece que começam a babar, espuma a boca, os olhos se arregalam, falam com raiva, com ira, de um povo chamado igreja. Olhe para mim, só não vê quem não quer. É algo que está claro. Pessoas demonstrando uma ira com o povo de Deus, criticando, ofendendo. OMS chega a dizer que a religião, os religiosos são responsáveis pelo aumento do vírus. Como? Com tantas coisas que estão abertas e as igrejas fechadas, como que a igreja é responsável por isso? Você percebe a falta de verdade nos comentários das pessoas? É o que nós temos visto. Mas eu queria que você compreendesse que a minha pregação, a minha mensagem não é falar sobre o vírus. Eu estou te falando de um momento, é algo muito mais sério. Eu estou falando de um momento onde máscaras estão caindo, inclusive a máscara dos cristãos que se diziam cristãos, mas que não se levantam para defender a sua fé, que ficam quietinhos, aceitando a maneira com que as pessoas nos tratam. Eu não sei se preciso ainda usar esse tempo para dizer que quando falo isso, não estou defendendo a abertura das igrejas, eu estou defendendo um tratamento respeitoso com as igrejas. Para você que me ouve em outro estado ou até em outro país, aqui no nosso estado de Sergipe, o governador, quando se referiu às igrejas permanecerem fechadas, e eu entendo, se ele tem números que mostrem que a igreja não pode abrir, eu tenho que respeitar. O povo de Deus aprende dentro da Bíblia a ser obediente às autoridades. Agora, onde está a necessidade de usar a seguinte expressão: as igrejas não vão abrir em hipótese alguma? Você percebe? São nessas palavras que você percebe, e digo isso sem medo de errar. Já disse de manhã, estou repetindo agora e repito quantas vezes for necessário. Para mim, o nome disso é falta de respeito. Falta de respeito com milhões de cristãos evangélicos, governador, que ora pelo Senhor e pela sua família todos os dias. Falta de respeito com um povo que dobra os joelhos no chão, em obediência a Deus, pedindo que Deus lhe dê sabedoria nas suas decisões, pedindo que Deus lhe dê saúde. Eu queria que o senhor governador e todas as demais autoridades
até aquelas com as quais não concordamos com as atitudes, são alvo da nossa oração, pedindo que Deus os abençoe. Não é uma oração de maldição, não. Deus nem atende esse tipo de oração, porque Deus é amor. Não é oração, oh Deus, pese a mão. Deus me livre, pelo contrário, eu quero o seu bem. Governador, prefeitos, autoridades, juízes, todos vocês, desembargadores, deputados estaduais, federais, vereadores, senadores, nós oramos por todos vocês e todos os dias. Então aqui não vai nenhuma desobediência, não, mas vai aqui uma indignação por certas expressões que são usadas quando se fala de povo de Deus, quando se fala de povo evangélico. Por isso, eu entendo que é um momento, tal como esse da Bíblia, do povo de Deus em toda parte do mundo se levantar. Naquela época, para uma guerra física, nos dias de hoje, para uma guerra espiritual. Uma guerra de impor sim, os nossos pensamentos e a nossa visão. Impor respeito. Dizer que nós estamos aqui cooperando com a sociedade de uma forma extraordinária e nunca recebemos, ainda bem que não estamos atrás disso, mas nem um tapinha nas costas de nenhuma autoridade para dizer, ô igreja, parabéns, nunca, nunca. Mas Deus vê o trabalho que as igrejas fazem. Então é hora da gente atender a um chamado. Escute, Deus está nos chamando, igreja. Pastor, seja mais claro, chamando para quê? Se não é para guerrear. Chamando para a gente testemunhar quem é o nosso Deus. Para falar que o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Para falar que igreja é lugar essencial, sim. Tão importante quanto um hospital aberto, tão importante como uma clínica aberta, tão importante quanto um pronto-socorro aberto, é uma igreja aberta. Muitos que não conhecem o que é trabalho de igreja, não sabem o que um pastor faz o dia inteiro, atendendo pessoas, indo visitar gente doente, atendendo pessoas que estão perdendo familiares, atendendo pessoas que a cabeça está ficando ruim de tanta perseguição, de tanto problema que está enfrentando, não sabem o valor da igreja. Quer saber mais? É um trabalho de graça. Na igreja é médico que atende de graça, é psicólogo que atende de graça, é pastor que atende de graça, cooperando com a sociedade de uma forma geral. Então, nós precisamos entender que estamos sendo chamados para dizer isso que eu estou dizendo. Porque eu dizendo, alguns podem falar, isso é o pastor, rapaz, isso aí tem outros interesses, rapaz. Pastor está preocupado com o dízimo do povo, é por isso que ele está falando, tá? Então, eu me calo e por favor, que a minha igreja se levante para falar no meu lugar. E anunciar para quem quiser ouvir, que só o Senhor é Deus. Fale no seu trabalho, fale no seu grupo de WhatsApp, fale na sua rede social, fale na sua família, o quanto você ama Jesus e o quanto você é amado por Ele. Você está sendo chamado. Vamos voltar para a história? Olha o que acontece no chamamento em relação a essas 4 tribos em especial. Das 12 que foram chamadas, uma delas foi a tribo de Ruben. Nos versículos 15 e 16 diz assim: os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Pronto, a primeira tribo que eu quero chamar a sua atenção é a tribo de Ruben. Eles foram chamados e sabe o que começaram a fazer? Começaram a discutir, para saber se devia aceitar aquele chamado ou não. Vamos ajudar ou não?
Vamos lá lutar com os nossos irmãos ou não? Olha, Débora está chamando, diz que é Deus que mandou, a gente vai ou não? E enquanto isso eles estavam em fogueiras, cuidando dos seus animais, cuidando do gado. Existem pessoas que não atendem o chamado porque estão o tempo todo discutindo o que devem fazer. Sabe, a minha formação é de administração. Na administração eu aprendi uma coisa: quem não quer fazer, inventa reunião. Você não quer decidir um negócio, sabe o que você faz? Marca uma reunião. Nós vamos marcar uma reunião, a semana que vem nós vamos nos reunir. Aliás, isso te lembra alguma coisa que está acontecendo aí ou não? Você tem ouvido alguma coisa parecida com isso ou não? Não, porque semana que vem nós vamos reunir, vamos tomar uma decisão. Estou dizendo, a administração está certa. Quem quer faz, quem não quer faz reunião. É isso que nós temos visto. Pois bem, a tribo de Rúben marcou uma reunião. Vamos discutir, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente vai. Você, crente em Cristo Jesus, você ainda está querendo discutir se você vai atender o chamado do Senhor para dar um testemunho, para falar do amor dele, para se posicionar onde você trabalha como um cristão, mesmo que isso custe o seu emprego? A segunda tribo, que Débora faz uma ironia com essa tribo, está no versículo 17, diz assim, Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Olha o caso dessa outra tribo, a tribo de Gileade, ela ficava do outro lado do Jordão. Então o que eles pensaram? Não tem a ver com a gente não, isso aí é um problema que está acontecendo lá do outro lado. As pessoas também, quando querem arrumar uma desculpa para a vida, ela diz que aquilo que está acontecendo não é com ela, ou então ela pensa, não, tem outro que vai brigar, tem outro que vai discutir, tem outro que vai falar, tem outro que vai intervir, eu não preciso me meter. Você precisa se envolver sim, você é servo de Deus, você faz parte das tribos do Senhor, você foi chamado, alcançado pelo poder e pela graça do Senhor, você entende o que significa o poder do sangue de Cristo sobre a sua vida, você não pode se calar. Você não pode achar que esse assunto é só para mim que sou pastor. Você não pode achar que esse assunto é só para aquele outro irmão que ora. Você não pode achar que esse assunto é só para os políticos evangélicos. Esse assunto é para todos nós. Nós precisamos declarar quem é Cristo, porque estão querendo dizer para nós que nós não precisamos nos reunir, que igreja não é tão importante como parece. É o que estão querendo dizer para a sociedade. E você não pode se calar diante disso. Atenda o chamado, é o tema dessa mensagem. Gileade ficou lá, não, nós estamos aqui do outro lado do Jordão, isso aí não tem a ver com a gente. Sabe uma frase que às vezes as pessoas dizem, quando querem dar como desculpa não fazer nada? Elas dizem, não, isso aí é briga de cachorro grande. Já ouviu essa expressão? Isso aí é briga de cachorro grande, não preciso me meter não. Você tem que se meter sim. Seja da forma que for, seja em oração, fazendo um trabalho forte de oração, seja abençoando as pessoas que estão à sua volta com informações corretas. É hora da gente fazer alguma coisa, igreja, e dizer para as pessoas que tudo bem, se quiserem que a gente permaneça em casa, vamos ficar em casa, adorando o nosso Deus em casa, em choro. No livro de Salmos, existem momentos que você vê o povo de Deus adorando a Deus em lágrimas. Sabe o que isso significa? Somos obedientes, mas nós estamos tristes com o que vocês estão fazendo com a gente. Precisam saber disso. As pessoas que estão tratando a igreja do jeito que a igreja está sendo tratada, precisam saber que a igreja está triste. Nós não podemos fazer cara de paisagem, até porque não estamos faltando com respeito com ninguém, diferente dos outros que estão faltando com respeito com a igreja. Durante quantos anos nós tivemos no nosso país governos que não valorizavam, permita a redundância, não valorizavam os nossos valores? O que nós fizemos? Orávamos.
contribuintes, como sempre fomos, abençoando a sociedade, como sempre fomos. Quando passamos a ter um governo que começa a priorizar os nossos valores, aí todo mundo agora se levanta contra a gente. Você percebe? E dizem que isso é uma democracia. Nós não temos direito de dizer, sim, nós queremos esses valores sim para nós. Porque ao falarmos isso, somos taxados de uma série de coisas. A igreja precisa se levantar e dizer, nós temos valores e queremos defender esses valores. Nós entendemos família como um valor inestimável e queremos defender esse valor. Sim, enquanto igreja nós entendemos que a corrupção é um dos maiores males da humanidade e nós queremos defender todo o trabalho que é contra a corrupção. Será que nos permitem falar isso? As pessoas estão querendo interferir na cor que eu pinto a igreja. Meu Deus, a que ponto chega a cabeça das pessoas? Acredite quem quiser, quando eu pintei a igreja, estávamos eu e o pastor Johnny lá do outro lado da rua, olhando assim para a parede. Falei, Johnny, vamos mudar a cor dessa igreja? Vamos pintar. O que você acha da gente fazer uma combinação do verde, o amarelo e tal? E pronto, e decidimos juntos isso ali. Nem me passou pela cabeça qualquer outra coisa. Pronto, as pessoas começaram a falar que eu estava defendendo o presidente da república porque eu pintei a igreja de verde e amarelo. Aí em casa, conversando sobre isso, os meus filhos falaram, pai, mas peraí, verde e amarelo são as cores da bandeira do nosso país. Ah, é? Pronto, legal. Quer dizer, nem para as pessoas também lembrarem disso, assim como eu também não lembrei. Você percebe? O tamanho da perseguição velada das pessoas. Eu vou ter que consultar a sociedade agora para saber que cor que eu vou pintar a igreja. Imagine. São nessas coisas aparentemente simples e pequenas que a gente vai percebendo o pensamento das pessoas a respeito de nós. Então tem a ver com todo mundo, não seja como Gileadita. A terceira tribo, que Débora faz ironia, também no versículo 17. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, já falamos. Aí diz assim, ó, e Dan, era o nome dessa outra tribo, Dan, por que se deteve junto aos navios? Porque essa tribo de Dan era uma tribo de mercadores. Eles navegavam comprando materiais em outros lugares para vender em outros. Entendeu? Eram mercantes, navios mercantes. Eles chegavam com o navio num porto e ali, quando eles aportavam ali, abriam suas comportas e aquilo se transformava como se fosse um shopping center da época, um mall. E ali eles iam vender. Então eles pensaram, não, isso aqui vai atrapalhar nossos negócios, entrar nessa guerra vai atrapalhar os nossos negócios. Existem pessoas que elas não se pronunciam na sua fé, não declaram a sua fé, não mostram a sua indignação, porque tem medo disso interferir nas suas finanças, nos seus negócios, tem medo de que isso cause perseguição. Quantas pessoas que estão dizendo assim para mim, pastor, olha, pastor, cuidado com as coisas que você fala. Gente, primeiro, eu repito, não tenho faltado com respeito com seu ninguém. Não tenho faltado com respeito com seu ninguém. Segundo, o que eu estou falando não é crime algum. Discordar, não aceitar a forma como estamos sendo tratados, não tem nada de errado nisso. E sabe de uma coisa? Acredite quem quiser. Quem é crente vai entender o que eu estou dizendo. Com tudo isso, eu oro todo santo dia por cada uma dessas autoridades, pedindo sobre a vida deles bênção. Porque é fácil falar que você está orando, pedindo, oh Deus, oh, pesa a tua mão. Deus me livre de fazer um pedido desse. Esse não é o tipo de oração que eu faço. A minha oração é de pedir misericórdia para o lado de lá, porque eu quero misericórdia para o lado de cá. Estou te falando, eu oro todos os dias pedindo que Deus abençoe essas autoridades. Então, não tem raiva não, tem indignação, isso tem. Mas raiva nenhuma. Então, por que eu tenho que parar de falar? Não, eu tenho que falar. Sabe, eu sou responsável por um povo. Um povo que quer saber o que o seu pastor pensa.
Um povo que quer saber se o seu pastor tem posicionamento. Eu tenho. E estou deixando claro qual é o meu posicionamento. Primeiro, de respeito. Segundo, de indignação. Pela forma como temos sido tratados. E entendo que estou sendo chamado a falar alguma coisa. A dar o meu testemunho. Você também está sendo chamado a falar alguma coisa. A dar o seu testemunho. Não adianta ficar contando pelos cantos. Olha, a igreja é importante sim. Nossa, Deus o livre se eu não tivesse a igreja. Para que falar isso quietinho? Grita para todo mundo ouvir a importância da igreja na sua vida. O que este lugar, o que este ambiente santo já provocou na sua vida e na vida da sua família. Esse é o momento. A tribo de Dan então teve esse medo de perder os negócios. Não tenha medo. O seu provedor é Deus. O seu provedor é Deus. Não tem nenhum homem na face da terra que seja o seu provedor. Se Deus não abrir as comportas dos céus, todos nós estamos na roça. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Olhe para mim, escute isso. Deixa eu falar com você, te olhando aqui mais de perto. Escute isso. Nós somos dependentes de Deus. Eu, você, as autoridades. Sabe o que a Bíblia fala sobre as autoridades? Deixa eu ler para você. A carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Tá? Essa é a nossa parte. É a nossa parte. Pois, agora essa é para as autoridades. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Você entende por que nós devemos respeitar a autoridade? Porque essa autoridade foi estabelecida por Deus. E você entende por que as autoridades deveriam respeitar a Deus? Porque ela só existe pela permissão de Deus. Quarta tribo com a qual Débora usa de ironia. Ainda no versículo 17, eu vou ler tudo de novo. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos navios? Aí vem essa última tribo, a tribo de Azer. Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Em outra tradução diz que eles ficaram descansando nas suas baías. Ou seja, ficaram de boa, de férias, descansando. Não vamos sair do nosso descanso para atender este chamamento que Débora está nos fazendo. Sabe o resultado disso, gente? Quando algumas tribos não atendem o chamado, versículo 19, aliás, versículo 18, o povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali, nas altas regiões do campo. Ou seja, sobrecarregou para outros. Como essas 4 tribos, cada uma arrumou uma desculpa. Uma ficou dizendo que o problema deles precisava ser discutido. A outra dizendo que eles estavam do outro lado do Jordão, então não era com eles. A outra estava preocupada em cuidar das suas mercadorias, dos seus negócios. E a outra estava descansando. Como essas 4 tribos arrumaram essas desculpas, as outras tribos, as outras 8 tribos, essas tiveram que dobrar o seu trabalho. Quando você não atende o chamado, tem alguém que está levando uma carga mais pesada do que deveria. Por que a Bíblia diz que devemos dividir o nosso fardo uns com os outros? Exatamente por isso, para não sobrecarregar, enquanto uns estão lutando e se expondo. Aliás, para ser bem sincero, como eu estou fazendo aqui, você acha que as pessoas todos estão se agradando com o que eu estou falando? Não estão, não.
Mas tem outros que vão ficar numa boa. Tem outros cristãos que vão ficar numa boa, porque não se expõe. Não era melhor que a gente dividisse o fardo? Não era melhor que todos nós, cada um de nós, cada um do seu jeito, pudesse fazer a sua parte e dizer com todo respeito: autoridades, nos respeitem. Autoridades, nos trate do jeito certo. Nos tratem inclusive como pessoas inteligentes que somos. Inteligentes, sabe por quê? Eu não posso achar que o grande problema de uma possível propagação do vírus seja a igreja, enquanto eu olho o transporte público com pessoas vazando pelas portas. Eu não posso achar que o problema de propagação do vírus é a igreja, quando o mercado municipal está lotado, quando as filas na frente dos bancos são grandes, quando a entrada para os supermercados estão cheias, quando os depósitos de material de construção estão cheios. Eu não posso olhar que nesses lugares o vírus não pega e só pega na igreja. Por favor, respeite a nossa inteligência. Já que não respeita a nossa fé, respeite a nossa inteligência. Coisas assim é que temos que parar para pensar e dizer. Pastor, vai adiantar o quê? Vai adiantar que nós estamos defendendo a nossa fé. Olha aqui para mim, escute. Escute. Isso é só o começo. Isso é só o começo. As coisas estão mudando. Estão encontrando sempre uma forma de querer perseguir o povo de Deus. Ventilaram a possibilidade de que os religiosos não podem mais se envolver com a política. Eu não consigo ver nenhuma lei travando a entrada de representantes de milícias. Eu não consigo ver nenhuma lei travando a entrada na política de representantes de traficantes. Mas não querem a entrada de religiosos. Você percebe? É ou não é hora da gente abrir os olhos para aquilo que está acontecendo? É hora da gente mostrar de que lado a gente está. E não se espante. Eu acho que está começando a ficar claro quando Jesus disse assim: não cuideis que eu vim trazer paz. Antes, eu vim trazer dissensão. Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus estava nos alertando que chega um momento da vida que os lados começam a ser identificados. Não queira agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. Agrade a Deus, porque essa é a sua missão de vida. Você existe para o louvor da glória dele. Sabe o resultado dessa história? Para você que não conhece, eu não posso deixar aqui pela metade. Então deixa eu concluir. Ficou tudo pesado para aquelas tribos que aceitaram o chamado, por conta daquelas outras 4 que arrumaram uma desculpa. Mas por favor, diga assim comigo aí onde você está: Deus é Deus e Deus é fiel. Deus é Deus e Deus é fiel. A Bíblia nos diz que Deus fez com que os céus se abrissem e viesse uma grande chuva. E esta chuva tirou a principal vantagem que o exército inimigo tinha contra o povo de Israel. Os seus 900 carros de guerra não conseguiram sair do atoleiro. Ficaram presos, ficaram como que encurralados, parecia uma armadilha. E aí o exército do povo de Deus veio e pôde acabar com os soldados inimigos. Houve uma intervenção dos céus. E isso me lembra
as palavras de Mardoqueu para a rainha Esther. Ah, você não vai fazer nada para defender o nosso povo, não é? Você está com medo de falar com o rei e o rei está chateado e mandar matar você? Tá bom, não vá não. Só se lembre de uma coisa, Esther: veja se não foi para este dia, para este tempo que o Senhor te colocou aí onde você está. E se você não quiser fazer nada, não faça, não tem problema. Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer alguma coisa. Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer alguma coisa, porque a obra é dele, ele vai cuidar. Agora não pense que você vai ser poupada, não. Do mesmo jeito que o teu povo vai perder a vida, você também vai perder a sua. Aí caiu a ficha para a rainha Esther. Ela, não, peraí. Por favor, peça aí para todo mundo que você conhece jejuar por mim. O pessoal que está aqui comigo também vai jejuar e eu vou falar com o rei. Aí ela foi, criou coragem, foi falar com o rei para trazer uma palavra de defesa para o povo judeu. É a mesma coisa, a história é a mesma, não tem diferença. Ela também estava arrumando uma desculpa. Assim como aquelas 4 tribos arrumaram uma desculpa, assim como muitas pessoas também arrumam uma desculpa para não atender o chamado. Ah, eu queria muito falar como o pastor está falando, mas eu não posso porque não sei quem vai ficar chateado comigo. Eu não posso falar porque alguém pode me perseguir. Chegou a hora da gente mostrar de que lado a gente está. Atenda o chamado, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nesta hora, meu Pai, meu Deus de amor, que a tua mão seja sobre a vida de cada um dos seus filhos. Essa mensagem, ela não deve de forma alguma despertar qualquer tipo de ira no coração dos teus filhos, porque isso não vem de ti. Mas isso deve sim despertar a nossa indignação pela forma como o mundo, de uma forma geral, acaba se levantando para enxergar o povo de Deus na face da terra, sem o devido respeito, sem considerar as ações benéficas que este povo, independente da fé, faz para o bem da nossa sociedade. Meu Deus, a tua palavra diz que as obras daqueles que te servem, elas são obras boas que devem ser vistas à luz, que devem ser percebidas pelos homens, e estes glorifiquem o teu nome. Mas como isso haverá de acontecer se nos calarmos? É como se estivéssemos aceitando que a igreja acaba sendo um problema na sociedade. Essa é a sensação que estão querendo nos passar, meu Deus, que a igreja é um peso, que a igreja é um problema, como se não soubessem o que fazer com a gente. Então deixa fechado. Parece que é isso, meu Deus. Durante todos esses anos, durante todo esse tempo, de todas essas décadas, séculos de uma igreja fazendo a tua obra na face da terra, e ainda assim as pessoas não conseguem perceber o valor desse povo. Um povo ordeiro, zeloso, que não é perfeito não é longe ainda dessa perfeição, senão o Senhor já teria arrebatado, já teria nos levado. Mas que buscamos sim viver no amor ensinado por Cristo Jesus. Então ajude, para que de maneira sábia, cada pessoa, no seu campo de ação, possa se levantar para dizer que a igreja é um lugar essencial, não apenas para ela, mas que a igreja é essencial para a sociedade. Assim como peço também, Pai, a tua bênção de cura divina sobre todos aqueles que estão neste momento precisando de um milagre na sua saúde, para si mesmos ou para alguém da sua família, que sejam tocados, abençoados, guardados, protegidos por ti, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, aquelas pessoas que por conta desse momento tão diferente que estamos vivendo, estão acumulando problemas que não têm a menor noção de como farão para sair dele.
problemas financeiros, problemas familiares. Deus, entra com recurso sobrenatural, entra com providência, faz um milagre acontecer na vida dessa pessoa. E eu te peço, meu Pai, pelo teu amor eu te peço, meu Pai, cuida da mente dessas pessoas que estão adoecendo, gente que infelizmente está permitindo passar besteira pela mente, gente pensando em tentar contra a própria vida. Em nome de Jesus, renove a fé e a esperança em cada coração, que neste exato momento, neste exato instante, meu Deus, aconteça algo novo dentro do peito desta pessoa. Aqueles que não estavam mais conseguindo sorrir, que possam se abrir para a vida, que possam se alegrar diante de Ti, em nome de Jesus. Que se manifeste a unção poderosa que vem dos céus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida desse jeito que só Ele pode fazer. Que Ele guarde a tua mente, que Ele guarde o teu coração, que hoje você possa ter ainda uma noite de um sono tranquilo, de um sono gostoso, um sono que renova, e amanhã que você acorde para um novo dia, não para os mesmos, mas que seja um novo dia para você, que Deus traga novidades ao teu coração, em nome de Jesus, em nome